Meu nome é Alexandre Carrim e agora nós vamos iniciar mais uma etapa do nosso workshop de profissionais. Nós teremos agora várias palestras, no caso 5 palestras, espero que vocês possam aproveitar ao máximo e tomar anotações. Vou chamar os palestrantes para ocuparem seus lugares e iniciaremos com a Daiane. Todo mundo? Vamos lá. Vamos lá. Bom, boa noite. Boa noite! Bom, me deram o privilégio de falar, né, dar uma aulinha conquistando um trabalho, uma promoção. Uma breve introdução sobre mim, né? Meu nome é Daiane, tenho 30 anos, sou casada, discípula. E comecei, né, a minha vida profissional aos 16 anos, numa indústria de cosméticos. Lá eu fiquei por 5 anos nessa indústria, trabalhando, estudando. Terminei minha graduação na área administrativa, nessa indústria de cosméticos. Depois, pedi as contas, porque recebi uma promoção, uma oportunidade de trabalhar no hospital oncológico. Lá, trabalhei por 3 anos, fiz meu primeiro MBA, né, em gestão de projetos. Fiquei lá por 3 anos, depois pedi as contas e consegui uma nova oportunidade numa indústria química, como analista da qualidade. Fiquei lá por 5 anos também. Depois saí, pedi as contas para fazer uma consultoria por 1 ano, uma indicação da Maria do Carmo. Fiquei por 1 ano fazendo consultoria para uma empresa. E depois, quando eu terminei a consultoria, através do LinkedIn, me encontraram, né? E eu participei de um processo seletivo com mais de 500 pessoas para uma clínica de reprodução humana, né? Passei e em 1 ano, em 3 meses, fui promovida. Depois que eu fui promovida como coordenadora, hoje coordeno 4 setores: marketing, comercial, atendimento e qualidade também. E hoje eu quero passar um pouquinho, porque eu passo a minha vivência na minha área a parte de recrutamento e seleção, né? E eu vou linkar a história de José do Egito. José do Egito, ele era um sonhador, né? Filho caçula de Jacó. E por ele ser sonhador e falar que ia governar uma nação, os irmãos ficaram com inveja, venderam ele como escravo, né? E quando ele vendeu ele como escravo, ele foi comprado por Potifar. Potifar foi a mulher dele se sentiu seduzida, né? Ela seduziu José e ele recusou, e ela ficou enfurecida e acabou ele sendo preso injustamente, né? E chegou na prisão, ele mostrou seus talentos, né, para os profissionais da prisão, de interpretar sonhos. Então, chega um ponto, né? Sempre a gente tem que mostrar os nossos talentos, independente de quem seja as pessoas, né? E pelo fato de José mostrar os seus talentos para os profissionais da prisão, ele foi e o rei teve um sonho que ninguém sabia interpretar, lembraram de José, né? E o meu primeiro ponto seja a solução de uma necessidade, né? Porque José era uma solução de interpretar um sonho do rei do Egito. Ninguém sabia interpretar e José, ele era a solução, né? Então, numa entrevista, uma das coisas que eu mais procuro num candidato é se ele resolve uma solução, se ele atende a minha necessidade daquela vaga, né? E o segundo ponto também, José tinha uma estratégia, né? Depois que ele interpretou um sonho, o rei do Egito colocou ele numa posição de administrador e ele fez um plano econômico. Entre os 7 dias de vacas magras, ele economizou os pertences do rei e os 7 anos de vacas magras, ele vendeu e deixou o rei ainda mais rico, né? Então, ele teve uma estratégia. E para você passar numa entrevista, você precisa ter uma estratégia também. E eu vou passar algumas dicas para você conseguir passar nessa entrevista e conseguir o trabalho. E a primeira dica é currículo atualizado e voltado à vaga.
LinkedIn, Cato, InfoJobs, eles têm uma inteligência de descartar currículos que não têm a palavra-chave da vaga. Então, não adianta você ficar disparando currículos sem ter um foco, né? Então, um currículo atualizado e voltado à vaga, né? Isso é a primeira dica. Estude a empresa, a missão, visão e valores da empresa. Isso é um diferencial. Tenha uma vestimenta adequada à vaga, né? Teve uma menina que foi com as cores do logo da empresa. E isso foi um diferencial para ela. Ela ficou em destaque. Mostre resultado que você teve em outras empresas. Uma das ferramentas que você pode usar é a ferramenta STAR, que é S de situação, T de tarefa, A de ação e R de resultado. Não fale nenhuma experiência sem passar por essa ferramenta, STAR. Situação, tarefa, ação e resultado. Isso mostra que você realmente tem domínio, que você teve um resultado em cima dessa experiência. Então, seja focado. Estude as perguntas frequentes, pontos fortes, pontos fracos da empresa. Se você sabe lidar com pressão, eles vão perguntar o que você vai contribuir para a empresa. Isso também é uma pergunta dos entrevistadores. Faça as perguntas relevantes e seja objetivo nas respostas. Não fale mal da empresa anterior. Isso queima total o seu filme. E, após a entrevista, manda um e-mail, uma mensagem para quem recrutou. Porque ele fez várias entrevistas. E alguém com uma sutileza, agradecendo o processo seletivo, é um diferencial. Ótimo. O último ponto, seja disciplinado. José, nas vacas gordas, nas vacas magras, ele administrou e depois ele foi o segundo homem mais importante do Egito, né? Foi governador. E você também, para procurar um trabalho, você precisa ser disciplinado. Tem horário para mandar currículo, horário para descansar, horário para fazer networking. Atualize seu LinkedIn, porque é no seu LinkedIn onde eu fui vista e hoje eu pude estar numa posição porque eles me viram interagindo no LinkedIn, certo? E uma frase e também atualize o seu currículo com cursos gratuitos. Tem da FGV, do Sebrae. Quando eu vejo um currículo que a pessoa não se atualizou em menos de 2 meses, ela é descartada. Então, tem vários cursos online gratuitos que você pode também atualizar. E uma frase do Bill Gates, cofundador da Microsoft: para chegar aonde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz. Vamos lá, obrigado, Dai. Vamos lá, meu nome é Matheus, sou consultor técnico em áudio profissional, então vou fazer meu trabalho aqui. Olha só. E eu sempre quis ganhar 20 mil reais por mês igual meu pai. Meu pai não ganha 20 mil reais por mês, mas ele também quer. Mas eu tenho uma pergunta agora, uma pergunta de verdade para vocês, que é o seguinte. Quando que a vida profissional de alguém começa? O meu tema hoje é sucesso com ou sem diploma. Então, talvez para algumas pessoas, ok, então minha vida profissional começa quando eu me formar. Talvez. Só que, na realidade, o que eu aprendi? Teve um curso que eu fiz com 15 anos de idade, chamado Espro, que ele prepara adolescentes e transforma em adultos, praticamente, né? E o que ele faz, no final das contas? Esse curso cria maturidade. Então, a vida profissional de alguém começa a partir do momento que ela cria maturidade. E quando eu penso em maturidade, eu penso nisso aqui. Deixa eu ver se consigo encontrar. Olha só, hein? Eu penso nisso daqui. É uma banana maçã verde. Não é um trocadilho, tá? Eu peguei a menor que tinha. Eu tenho uma pergunta. Alguém gostaria de comer essa banana agora? Muito provavelmente não. Por quê? Ela não está pronta para ser usada para aquilo, né, que a gente vai usar algum dia, que é comer a banana. Não é verdade? Então, a mesma coisa acontece para alguém que é imaturo. É igual essa banana verde aqui. Então, se você está trabalhando numa empresa ou está procurando emprego, mas ainda tem dificuldade com maturidade, eu já vou falar o que é maturidade, você é igual essa banana verde aqui. Que, no final das contas, só serve para uma coisa. Para ficar pronta. Esperando para ficar pronta. Se preparando para ficar pronta. Então, no final das contas, o que é
maturidade? O que diferencia alguém que é maduro de alguém que não é maduro? Alguém que é maduro faz o que precisa ser feito, não o que ele quer fazer. Então, essa é o grande conceito. Se tem uma coisa que você pode sair daqui e falar, nossa, eu aprendi alguma coisa da aula do Matheus, né? Agora é Matheus que é coisa profissional, não é Matiola, né? Então, se você quer aprender alguma coisa da aula do Matheus nossa, eu tenho que, a partir de agora, me preocupar em fazer o que é necessário ser feito e não o que eu quero fazer. Então, olha só, tem um atleta americano chamado acho que é Jim Hyun, que ele diz o seguinte: motivação é aquilo que te faz começar. Hábito é o que te faz continuar. E a disciplina é o hábito de fazer o que precisa ser feito. Então, deu para fazer aí uma equação rapidinho? Então, meu primeiro ponto é: seja maduro sem um diploma. E tem uma pesquisa de uma empresa chamada Michael Page, que é uma das maiores empresas de recrutamento do mundo, que diz o seguinte: 91% das demissões acontecem por problemas comportamentais. Ou seja, 9 a cada 10 pessoas que são demitidas, até mais do que isso, na verdade, são demitidas por falta de caráter. Não é por questões técnicas, não é por questão de falta de diploma, mas por simplesmente alguém que é imaturo, alguém que quer fazer, que só faz o que quer fazer, e não o que precisa ser feito dentro da empresa. Eu quero citar aqui Provérbios 10, 26, que diz o seguinte: como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Bem pertinente, né? Qual que é o ponto central que eu quero trazer para a gente? Seja o funcionário que você gostaria de ter se você fosse o gerente dele. Então, pensa dessa forma quando você estiver no seu trabalho. Nossa, como que eu espero, né, que alguém que eu fosse contratar agisse nessa situação? Poxa, então age dessa forma. Então, coloca os interesses do lugar onde você trabalha acima dos seus. Simplesmente isso. Alguns pontos práticos. Primeiro, não chega atrasado. Primeiro, né, já não erre no começo, né, então não chega atrasado. Assuma a responsabilidade quando você errar e tenha um plano de compensação pelo erro. O problema não é você errar no seu emprego. O problema é você errar e deixar que outras pessoas resolvam o seu erro. Assuma a responsabilidade e compense de alguma forma. Terceiro, não acredite em atalhos. Não existem atalhos para você se tornar um bom profissional. É trabalho duro, é disciplina, e é justamente sobre isso que a gente está fazendo aqui nesse workshop. Então, daqui você não vai tirar atalhos, você vai tirar conceitos para serem colocados em prática durante um longo período de tempo para conseguir chegar onde você quer chegar. Quarto, seja ambicioso. É interessante falar isso aqui, né? Porque tem gente que pega a ambição como se fosse algo ruim. Ambição não é algo ruim, é algo essencial na realidade para alguém que quer crescer no trabalho. O que a gente não pode, né, como discípulos, é colocar essa ambição acima de Deus. Isso definitivamente não. Mas é necessário ser ambicioso no ambiente de trabalho. Então, você recebeu uma promoção, ok, o que você quer agora? Ok, o que eu tenho que fazer de diferente do que eu já estava fazendo para ganhar a próxima promoção? Então, assim, pela graça de Deus ali, né, por esforço também, eu trabalho na Yamaha há 9 anos já, na Yamaha Musical do Brasil, e nos meus 5 primeiros anos, o que aconteceu? 7 promoções, no intervalo de 5 anos. Então, ok, depois de uma promoção, esse objetivo, o que eu tenho que fazer? Meu segundo ponto é, seja maduro com um diploma. Eu quero citar aqui Provérbios 22, 29, que diz assim: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Então, para ter um bom emprego, você tem que ser habilidoso no seu trabalho. Por isso, é importante fazer cursos, não necessariamente uma universidade, mas é muito bom ter uma universidade também, mas também outros cursos que são pertinentes com a área que você trabalha. Algo que é muito importante que a gente precisa entender é que o que realmente vale não é o esforço que você faz em relação a algo, mas é o resultado que você traz. Essa é a forma que a empresa olha para você. Então, a frase todo esforço vale a pena no mercado de trabalho não condiz com a realidade. Um exemplo prático. Se você for super esforçado numa faculdade de enfermagem,
mas quiser seguir carreira em contabilidade, esse esforço não terá valido a pena. Então, em conclusão, seja maduro. Então, vou até mostrar aqui de novo para você guardar, né? Se você não for maduro, você vai ser isso aqui para a empresa. Não seja isso daqui para a empresa. Muito obrigado. Obrigado, Matiola, Daiane, excelentes aulas. Meu nome é Alexandre Carrinho, como eu falei há pouco. Tenho 32 anos, sou casado com essa maravilhosa discípula de Jesus. E, coincidentemente ou não, hoje eu faço 5 anos como discípulo, para a glória de Deus. Sou servidor público federal, policial, e é sobre isso que eu vou falar, alcançando o concurso dos sonhos. É um concurso que muitos almejam. Eu cheguei a fazer alguns concursos na minha vida. Desde os 18 anos eu fiz para INSS, fiz aqui para a Prefeitura de São Paulo, de Engenharia, fiz o DETRAN, da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Federal e do cargo que eu ocupo hoje, que é a Polícia Rodoviária Federal. Foi um concurso com 306 mil inscritos, para mais ou menos um pouco mais de 1.000 vagas, o que dá mais ou menos 300 por vaga. Um concurso que foi realmente um milagre eu passar. Eu vou passar um pouco do meu passo a passo aqui, do que eu fiz, e vocês vão entender no final o porquê que ainda assim foi um milagre. Um milagre que eu relato muito com a multiplicação dos pães. Lá em Lucas 9, Jesus multiplicou 5 peixes, 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. E olhando essa escritura, eu vejo muito do que eu passei nesse tempo que eu tive estudando. E eu aprendi a primeira coisa, que é preciso, primeiro ponto, organizar para passar. Você precisa de organização, de planejamento. E essa organização, esse planejamento começa desde a escolha da sua carreira. Você tem que escolher a sua carreira de uma maneira sábia. O que você vai fazer pelo resto da vida e não atirar para todos os concursos públicos que você fez. Porque por um tempo eu fiz assim e não fui aprovado. Cheguei até a passar, mas não dentro das vagas, o que não adianta muita coisa. Então escolha a sua carreira de uma maneira sábia. Segunda coisa que você precisa fazer, destrinchar o seu edital. Entender exatamente tudo que vai ser cobrado a você. Tudo que vai ser cobrado, todas as matérias, os assuntos que vão cair. Mas não só isso, tem que ser de maneira clara. O que é que vai mais cair? Quais as matérias que valem mais pontos? Dentro dessa matéria, por exemplo, português. Português é uma matéria que cai em todos os concursos. O que é mais importante em português? Interpretação de texto, você tem que saber. Depois, pontuação, crase e aí, por último, gramática. Então, você não vai começar o seu estudo estudando muito mais gramática. Você vai estudar muito mais interpretação de texto e assim por diante. Tem que ser muito claro, você tem que saber exatamente o que cai. Terceiro, você tem que ter um planejamento semanal. Que planejamento semanal? De que maneira? De uma maneira funcional, que realmente funcione. Eu estudava uma matéria por dia. E comecei com 3 matérias por semana, intercalando elas. Uma matéria por dia, mas eu vou demorar muito de fechar o edital. Mas é como já foi pregado aqui, tudo tem seu tempo. Você precisa amadurecer, inclusive, o conhecimento no seu cérebro. Você não vai conseguir ler todo o edital e ir para a prova para fazer. Por quê? Porque você vai esquecer, vai dar um branco e você não vai saber por quê. Então, você precisa ter um planejamento claro de o quê? Uma matéria por dia. Não precisa misturar 2 matérias. 3 matérias por semana. Se você pode estudar 2 horas por dia, estude essas 2 horas essa matéria. Comece o quê? Com uma revisão, depois com o que você tem estudado de novo e depois fazer as questões do que você estudou de novo. E como que vai ser esse estudo? Esse estudo vai ser de uma maneira ativa, não de uma maneira passiva. O que é que se diz por maneira ativa? Você vai buscar o conhecimento, não o conhecimento vir até você. Por exemplo, videoaula. Videoaula, o conhecimento vem até você, você não se esforça. Você, entre aspas, não usa o seu cérebro para armazenar aquela informação. Como que eu estudava? Como que os especialistas falam? Como que as pessoas que mais passaram junto comigo fizeram estudando por PDF? Simplesmente ler e marcar o que você precisa fazer. Eu não fiz nenhum resumo, eu marcava o que eu achava importante para quando eu fosse iniciar outro dia aquela mesma matéria, eu revisar exatamente aquele ponto, aquelas marcações. Mas como eu vou saber o que é importante e o que não é importante? Pô, você com certeza concluiu o ensino fundamental, o ensino médio, você vai conseguir distinguir o que é importante e o que não é. Mas se ainda assim você não conseguir distinguir o que é importante e o que não é, quando você começar a fazer questões, você vai ver o que é importante e o que não é. Você vai ver o que cai e o que não cai, e você vai apurando. É um trabalho que você vai precisar apurar com o tempo. Você vai apurar com o tempo. Tá certo? E eu inclusive, indico um aplicativo para você destacar o PDF, que é o Foxit. Ele você pode editar o PDF e você pode destacar. F-O-X-I-T, Foxit. Você vai precisar revisar, como eu falei, e revisar de maneira constante.
Se você não revisa, você esquece. O cérebro apaga a informação que ele não usa. Então, você vai precisar revisar toda vez. Se você está estudando esse dia português, qual foi o último assunto que você revisou, que você estudou? Você vai revisar ele. Matemática, o que você estudou por último, você vai revisar. E você não vai ficar só fazendo revisões longas. Você vai revisar quando você tiver 25% do edital estudado. Outra revisão geral, quando você tiver 50% do edital estudado. Outra revisão geral, quando você tiver 75% do edital estudado. Porque senão você não adianta, você não anda, você somente revisa. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Foi esse equilíbrio que eu conquistei. Mais importante de tudo, talvez, você vai precisar testar. Testar de maneira real, de maneira eficiente. Como que você vai testar o seu conhecimento? Com questões. Mas é com muitas questões. Talvez você pense aí quantas questões você imagina fazer. Para passar, eu fiz 16 mil questões. E não fui quem fiz mais. Teve colegas que chegaram a fazer 23 mil questões. Por quê? Porque o que você vai fazer na prova são questões. E você vai precisar exercitar muito de maneira exaustiva, testar. E quando você for fazendo questões, você vai aprender, você vai ver coisas que não estavam no seu material. Não necessariamente você precisa investir no material mais caro. Por quê? Porque o material bom é o material bem estudado, não mais caro. Tem vários cursinhos aí, todos eles, um professor migra para o outro e vai fazendo o PDF. Então, você não precisa de um melhor ou mais caro do mundo. Você precisa, sim, de um site de questões que vai custar você, talvez, R$ 30 por mês. Esse é um investimento que você precisa fazer e fazer muitas e muitas questões. E dessas questões você vai aprender o que você não viu ainda e você vai fazer o que eu chamo de caderno de ouro, que você vai pegar aquelas informações que não estavam no seu material e vai separar elas e elas vão fazer parte também da sua revisão. E o que vai fazer você se motivar? Porque desmotiva muito. A própria palavra de Deus em Eclesiastes diz que realmente é muito cansativo. A motivação é o quê? É a sua evolução. Você vai ver como a quantidade de questões que você vai acertando vai aumentando. E, para começar a concluir, eu penso no meu segundo ponto, e eu penso no milagre que foi a conquista de Jericó. Eles marcharam ao redor de Jericó por 7 dias, todos os dias. Fizeram o que eles nem sequer entendiam que precisava ser feito. Então, o segundo ponto é disciplina para conquistar. Disciplina para conquistar. Se você não é disciplinado, se você não faz o que tem que ser feito porque precisa ser feito, você não vai conquistar. No começo, eu comecei a estudar deitado. Depois eu fui sentando e me disciplinando. Quem me conhece sabe que eu odeio, detesto estudar. Mas eu sabia que era necessário, que só assim eu poderia alcançar o meu objetivo. Para passar, você tem que estudar, você tem que passar mais de 80% das questões. 80% das questões que você fizer, você tem que estar acertando. E 2 frases eu quero citar aqui para finalizar. Disciplina é a ponte entre as metas e as realizações. John Ren disse. Fazer o que tem que ser feito de maneira correta é a diferença entre quem quer e quem conquista. Lembra que eu disse que foi um milagre eu passar? E quando eu falo que foi um milagre eu passar, é porque por causa de uma questão eu passei. Por causa de uma questão. Isso me faz lembrar de uma escritura que eu não preciso nem ler. Tantas vezes que eu li. Como Freitas que memorizou. Está lá em Provérbios 21:31, que a gente prepara o cavalo para a batalha, mas quem dá vitória é o Senhor. Para Deus seja toda a glória. Amém. Ai, obrigada. Vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Eu estou aqui para falar sobre empreendedorismo. Gente, como é incrível falar sobre o empreendedorismo. Eu me chamo Maria do Carmo, hoje eu estou com 60 anos, fui formada em bacharel de administração pela Uninove, fiz também o curso de pós-graduação em administração estratégica, adoro coisas novas, adoro movimento, e trabalhei 40 anos dos meus 60. Acho que foi um pouco mais, mas vamos por aí 40 anos. Comecei aí numa fábrica de bijuterias, depois eu fui para o escritório de contabilidade, fui para banco. Desses 40 anos, 35 anos da minha vida foi em banco. E, após eu me aposentar, com a ajuda de uma amiga, eu abri uma empresa de bordados. Eu não consigo ficar parada, né? Mas hoje essa empresa está na família, não tá administrada por mim, mas está na família, né? E desse tempo todo eu não conseguia me encaixar nas regras básicas. Eu sempre tinha que ver algo novo. Então, como bancária, por exemplo, nós tínhamos muitas metas, muitos desafios.
E a única forma que eu tinha de fazer isso, uma vez que eu cheguei ao cargo de gestora, era motivar a minha equipe. Então, o que eu buscava? Eu buscava cursos fora do nosso ambiente de trabalho. Então, eu fazia saidinhas para um curso gratuito que está dentro, outro de vendas, trazia um palestrante, e assim eu motivava a equipe. E isso é uma forma de empreender, porque eu conseguia fazer algo diferente dos colegas. E isso me gerou até alguns prêmios. Eu conheci a Holanda através do banco. Então, foi algo que sempre me motivou muito a fazer coisas diferentes. Porque o empreendedorismo em si é uma forma, né, nós podemos falar de uma forma bem resumida, que é a ação de criar algo novo ou mudar algo que seja para sair do seu plano e ter ideias práticas que te levem a algo melhor. É investir na sua imaginação, na sua criatividade, para desenvolver coisas novas. E vocês devem conhecer pessoas com essas características, né? Você pode ser um empreendedor, pode ser nato, ou então você pode ser treinado. Aí eu vou pegar a deixa do Machola, que é a bananinha verde, né? Você pode pensar que você não tem a capacidade de empreender. Mas você tem, você só precisa ser treinado para isso. E achar as pessoas certas, né? Então, é buscar informação, é novos estudos, e o empreender tem muito a ver com a inovação e com a sua insatisfação pessoal. Saber que pode fazer diferente ou melhor para você ir se evoluindo, né? Então, eu posso falar aqui para vocês algumas características dos empreendedores e vocês vão conseguir ver que são algumas características que nós aprendemos nos nossos estudos básicos, se nós quisermos ser uns discípulos, né? E um deles é coragem. Nós não podemos ter medo de fazer algo novo. Eu sempre penso, e eu sempre passava isso para a minha equipe, e eu passo ainda para todos quando eu vou conversar, eu falo, gente, é 100% o teu objetivo, porém, você pega 50% e é não. Então, você tem mais 50% que é sim. Então, vamos atrás desses 50% e buscar o seu desejo, né? O que você quer fazer. Identificar oportunidades, ter dinamismo, liderança, criatividade e treino. Além de treino, você também tem que ter um certo feeling para saber aonde você vai colocar a sua mãozinha, né? E alguma escritura que me faz ver a nossa realidade como discípulos é aquela que está em Atos 17:6, que fala, né? Esses homens que têm causado alvoroço para todo mundo agora chegam aqui. Quando um empreendedor toma a atitude de fazer algo novo, tudo à sua volta fica bem ciente que ele está fazendo algo novo. E nós podemos aqui citar, né, que os discípulos causam alvoroço e eles são naturalmente empreendedores. Então, se você tem alguma dificuldade com o que você sonha para o seu futuro, o nosso network ele não tem que ser feito hoje ali no fundo da sala. Ele tem que ser feito no nosso dia a dia, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos tendo um tempo com um irmão, quando nós estamos tendo um tempo com um familiar, conhecer os nossos amigos dentro e fora da igreja, para a gente ver oportunidades. Então, como a Daiane falou, eu percebi o potencial da Daiane, porque eu fui depois de aposentada, eu fui convidada a trabalhar num outro banco. E eu falei, gente, como assim? Eu estou aposentada, o banco falou que não queria mais gente velha, né? Que eu já passei da idade. Aí vem um outro banco e me chama para trabalhar, como assim, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tinha sido chamada para administrar uma outra empresa. E eu falei, não, peraí, eu preciso não deixar essa empresa na mão, porque ela confiou em mim, e eu fui buscar dentro do nosso ambiente quem poderia fazer isso. E aí eu destaquei que a Daiane teria esse potencial. E foi muito incrível, porque ela conseguiu ajudar muito. E dentro aqui, nós temos muitos empreendedores. Troquem algumas ideias para ver o que vocês podem fazer de diferente, ter plano. A Luísa é uma pessoa incrível para nós indicarmos como uma empreendedora. A Bruna é uma pessoa incrível. O Orlando, eu tive pesquisando com outros discípulos, né?
Mas o Orlando me chamou a atenção também pelo seguinte, ele tem uma empresa há 25 anos. Então, imagine que há 25 anos atrás, ele descobriu que ele poderia usar o lixo de uma empresa para fazer algo. E há 25 anos, ele vem aprimorando isso. Então, tem seus altos, tem seus baixos, mas ele não desiste e vai lá, empreendendo, fazendo uma coisa nova, e assim vai indo. Então, aqui eu quero animar vocês a isso, e, para fechar, eu quero fechar com uma frase, né, do Ford, que eu acho que ele foi um dos melhores empreendedores, né, porque, se não fosse ele, sabe que a gente estaria andando de carrocinha, de burrinho, de bicicleta até hoje? Ele diz assim, quem para de aprender é velho, seja aos 20 ou seja aos 80. Qualquer pessoa que continua aprendendo permanece jovem. A melhor coisa na vida é manter a mente jovem. Tá bom? Boa noite. Bom, agora a gente vai falar sobre emprego, carreira e missão. Então, eu queria perguntar para vocês, como vocês enxergam o seu trabalho? Como um emprego, como uma carreira ou como uma missão? Bom, eu sou a Samara, eu tenho 32 anos, eu trabalho numa empresa multinacional de consultoria e auditoria, chama Ernst Young. Eu sou discípula há 4 anos. E, bom, antes de trabalhar nessa empresa, eu tive outros trabalhos. Então, já trabalhei como operadora de telemarketing, operadora de caixa, já trabalhei no Burger King, já trabalhei numa loja no shopping, já trabalhei num banco. Então, tive diversos trabalhos, mas ainda voltando à pergunta, né? Como a gente enxerga o trabalho? Como emprego, uma carreira ou uma missão? E uma psicóloga de uma universidade dos Estados Unidos, da Yale, ela fez uma pesquisa justamente para questionar isso. Como que as pessoas enxergavam o seu ambiente de trabalho? E, bom, ela chegou a alguns conceitos com essa pesquisa e emprego, as pessoas que consideravam seu trabalho como emprego, elas consideram como uma tarefa a ser cumprida, então, um fardo, muitas vezes, e é um lugar onde você está lá para receber uma recompensa, um salário. E, muitas vezes, elas desejavam, ao máximo, estar fora dali do que estar ali, naquele lugar. As pessoas que enxergam como carreira, elas enxergam já como um lugar onde ela pode construir relacionamentos e passa muito mais do que uma tarefa a ser cumprida. Ela entende que ali ela pode construir algo e vai ter boas recompensas, né? Seja um bom salário, seja uma promoção. E é interessante porque, nessa pesquisa que ela fez uma pesquisa com funcionários do departamento de limpeza de um hospital. E, perguntando para esses funcionários o que eles pensavam sobre o trabalho deles, um primeiro grupo respondeu como a descrição do trabalho, né? Eles só deram o job description. Então, e o segundo grupo, eles responderam que eles estavam lá porque eles precisavam ajudar as pessoas a serem curadas. Então, a mente dessas pessoas, elas desempenhavam a mesma função, mas a diferença é que elas entendiam que a limpeza que elas faziam, elas precisavam esterilizar o ambiente de trabalho para ajudar as pessoas a serem curadas, ainda que elas não sejam médicas. Então, é interessante porque a função era a mesma, mas a forma como as pessoas enxergavam o seu trabalho era diferente. E isso leva a gente ao nosso terceiro conceito, que é missão. As pessoas que enxergam o seu trabalho como missão, elas enxergam como algo integrado à sua própria identidade. E é algo que existe um senso de propósito. Então, eles veem a carreira, um trabalho, como algo que elas aplicam como um sentido da vida. Então, interessante, porque nessa pesquisa, se a gente for parar para pensar, eles são funcionários da limpeza. Então, olhando, você pode olhar como um trabalho muito simples, mas eles não enxergavam dessa forma, pelo menos não o segundo grupo. E se a gente coloca isso na nossa vida, no nosso próprio trabalho, se a gente enxerga o nosso trabalho como uma missão, um lugar onde eu estou não só para desempenhar uma tarefa, ou receber um bom salário, ou receber uma ótima promoção, isso é incrível, mas também um lugar onde eu posso fazer a diferença. Então, como discípulos, né, a gente entende que a gente entende o conceito de missão, que é a missão que Jesus nos deu, em Mateus 28. Mas, no trabalho, a gente também pode viver isso como uma missão. É um lugar onde eu vou trabalhar, mas eu vou causar impacto na vida das pessoas, vou fazer diferença na vida das pessoas.
E em Colossenses 3:23, uma escritura que nós conhecemos bastante, mas diz que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Então, o conceito da gente entender o trabalho, não só o trabalho, mas qualquer atividade que a gente faça na nossa vida, como uma missão, que é um lugar, ou uma atividade, ou algo que eu vou fazer com todo o meu coração, porque eu entendo que ali eu posso causar impacto, eu posso fazer diferença na vida das pessoas. E isso implica que, se eu enxergo isso no meu trabalho, eu vou provavelmente alcançar também, né? Vai ser mais fácil para eu alcançar o ponto de carreira e eu posso até aplicar cada um dos pontos que a gente viu hoje, né? Então, quero, na verdade, encorajar, porque sempre que, todos os trabalhos que eu tive, eu tinha uma visão de que eu queria construir carreira, mas era uma ambição, como o Matheus compartilhou, uma ambição que não é ruim, mas o ponto é o nosso coração. Então, se eu tenho um coração disposto a causar impacto na vida das pessoas, se eu entendo esse conceito, então, que o meu trabalho não é só para mim ou para satisfazer a mim mesma, eu posso causar impacto e posso ajudar outras pessoas. E como conceito daqueles funcionários ainda da limpeza, que eles entendiam que, ainda que eles não eram médicos, eles ajudavam na cura. Como discípulos, a gente pode ajudar na cura espiritual das pessoas, se a gente tem essa visão de enxergar como missão. E queria finalizar com uma frase, né, mas nos ajudar a entender esse conceito do coração. De um jovem investidor, ele disse: coloque o seu coração, mente e alma, até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso. Obrigada. E agora a gente vai cantar uma canção. Mais uma vez, uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Vamos cantar.